que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas irmão de Tiago. Versículo 14: todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Amém? Vamos orar? Pai, nós temos lido a Tua palavra esta noite e pedimos que mais uma vez o Senhor nos dê inspiração e graça para transmitir, Pai, uma palavra, uma mensagem do Teu coração ao coração da Tua igreja, Senhor. Deus, nós entendemos que o Senhor é um Deus que se revela e um Deus que a cada dia nos mostra um pouquinho mais da sua vontade para com a nossa vida. E eu quero te agradecer neste momento pela vida dos teus filhos que aqui estão e aqueles que nos acompanham por esta live. Que o teu Espírito possa trazer a palavra ao coração de cada um deles, ó Pai, de tal maneira que ao final desta ministração eles estejam edificados, meu Deus, pela palavra do Senhor, que vem, Senhor querido, para suprir as necessidades espirituais de cada um de nós. É o que eu te peço nesta noite, Pai, e já te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto que nós acabamos de ler, eu acredito que é um dos textos mais conhecidos, escritos pela pena de Lucas, né? Lucas é aquele homem que escreveu o Evangelho segundo escreveu Lucas, o Evangelho de Jesus, e também escreveu esse segundo livro para completar uma orientação, um esclarecimento para um homem chamado Teófilo. E ele enfatizou no seu primeiro tratado, que é o Evangelho segundo escreveu Lucas, a vida e a obra de Jesus. E ele abordou o Evangelho na seguinte perspectiva, revelando Jesus como o homem perfeito, como aquele que deixou a sua glória para se tornar homem e se tornar um exemplo para nós em tudo isso. Já o livro de Atos dos Apóstolos, ele começa falando da ascensão de Jesus, da promessa do derramamento do Espírito Santo sobre a vida da igreja. E então ele começa a discorrer acerca da vida da igreja nos seus primórdios. Ele começa a falar como a igreja atuava. Ele começa a
falar do agir do Espírito Santo na vida da igreja. E é nesse ponto que eu quero atentar a minha ministração nesta noite. Alguns dias passados nós começamos a falar sobre o Espírito Santo e nós falamos que a ação do Espírito Santo ela não pode ser excluída da vida da igreja, porque é Ele que nos capacita para fazer a obra de Deus, seja na pregação, seja no evangelismo, seja na adoração, em todas as circunstâncias, seja no discipulado. Quem capacita a igreja para fazer a obra de Deus é o Espírito Santo. Depois nós falamos também que a ação do Espírito Santo é que nos distingue. Se o Espírito Santo não estiver sobre a vida da igreja, ela não passa de mais uma religião. Em terceiro lugar, nós falamos que a ação do Espírito Santo ela foi notória na vida da igreja primitiva. E hoje eu quero partir do primeiro pressuposto dizendo o seguinte, que o Espírito Santo, irmãos, ele foi prometido pelo próprio Jesus. Quando nós abrimos a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 3, versículo de número 11, nós encontramos as seguintes palavras. Mateus, capítulo 3, versículo de número 11. A pastora vai colocar ali para a gente ler. Aonde nós vemos um homem chamado João Batista declarando o que Jesus faria, porque ele é o grande mediador entre Deus e os homens. Mateus 3,11 diz assim, eu na verdade vos batizo com água, na base do arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhe as alparcas ou as suas sandálias, e ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. E quando nós lemos o texto hoje de Atos, capítulo de número 1, o versículo de número 8, nós encontramos Jesus. Agora já não é mais João falando de Jesus, é o próprio Cristo dando testemunho. Ele diz assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Com que objetivo? Sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E o texto diz que esses homens acreditaram nessa promessa, e eles retornaram para Jerusalém, eles subiram para o cenáculo, e ali no número de cerca de 120, eles perseveraram unidos em oração, junto com as mulheres que também seguiam Jesus no seu ministério, aguardando o quê? A promessa que Jesus tinha lhes feito. Irmãos, eu sei que aguardar não é uma tarefa fácil, mas aguardar o que Jesus prometeu traz para nós uma grande esperança, pastor Dorival, e traz para nós uma grande alegria, porque tem um hino na área cristã que diz assim: de Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, elas não falharão. Então eu fico muito feliz com essa promessa de Jesus, porque essa promessa, ela se cumpriu alguns dias depois. Eles tiveram que aguardar mais cerca de 10 dias, mas no capítulo 2, no versículo 1, 2, 3 e 4 deste mesmo livro de Atos, nós encontramos o cumprimento da promessa. Lá em Mateus 3,11, nós vimos João profetizando que Jesus viria e enviaria o Espírito. Em Atos 1 e 8, nós vemos Jesus ratificando esta promessa. E agora em Atos 2, nós vamos ver o cumprimento da promessa. E diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos, irmãos, foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar de outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Glória a Deus. Irmãos, que promessa linda! Por que eu digo que ela é linda? Porque ela mudou a história da igreja. Estes homens, até este dia, eles estavam amedrontados, eles estavam intimidados por causa do que estava acontecendo em Jerusalém.
morreram, mas havia uma perseguição generalizada contra a igreja. O desejo dos líderes judeus, que era o Sinédrio, era que a pregação do Evangelho, a mensagem da salvação, ela fosse parada. E esses homens estavam buscando a Deus porque eles sabiam da navalha que estava sobre as suas cabeças. Eles sabiam que a qualquer hora a guilhotina podia cortar o pescoço de algum deles. Isso gerava medo. Mas o que aconteceu? Quando eles estavam em oração, aguardando a promessa, perseverando, buscando a Deus, aquilo que Jesus prometeu 10 dias antes, agora se cumpriu. O Espírito Santo veio sobre eles e os revestiu de poder. Irmãos, isso é tão importante nós entendermos, porque foi daqui que começou todo o movimento evangelístico que tomou conta de Jerusalém, depois tomou conta da Judéia, depois tomou conta da Samaria e alcançou o mundo, irmãos. Se não fosse essa ação sobrenatural do Espírito Santo, talvez o Evangelho nunca tivesse saído de Jerusalém, porque a pressão para o Evangelho não ser expandido era muito grande. E essa semana eu estava falando no nosso programa de rádio, e eu disse que algumas pessoas, ainda no século 21, chamado pessoas do movimento cessacionista, eles dizem que essa manifestação de Deus, do derramamento do Espírito Santo, com a evidência inicial de se falar em línguas, para aqueles que são batizados com o Espírito Santo, é algo só para a igreja primitiva. E eles tentam desacreditar que aqueles que hoje buscarem a Deus serão batizados com o Espírito Santo. E eu até dei uma risada quando eu falei sobre isso, porque geralmente, via de regra, quem fala isso, ele ainda não falou em línguas, ele ainda não teve essa experiência. Então ele está falando em cima da sua não experiência, ou seja, ele não provou ainda. Nós só podemos falar de fato e de direito daquilo que nós provamos. Então, por que muitos dos cristãos atuais ainda dão testemunhas que o Espírito Santo hoje ainda enche pessoas com o Espírito Santo e lhes dá esse grande dom que a palavra de Deus diz que nós temos o direito de buscar? Primeiro, é porque nós temos uma promessa de Jesus. Segundo, é porque nós temos uma evidência bíblica. E terceiro, é porque nós temos uma experiência contemporânea. Porque se nós tivéssemos apenas o testemunho das Escrituras, mas em 2000 anos de história, Jesus não tivesse batizado ninguém, nós não teríamos argumento. O nosso argumento seria fraco. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu encontro um Pedro agora cheio do Espírito Santo, que havia negado a Jesus diante de apenas uma criada, e agora diante de uma multidão, ele dá testemunho daquilo que Jesus fez. E diz a palavra de Deus que quando ele termina o seu sermão, versículo 37 do capítulo 2 de Atos, a multidão está atônita. E por que a multidão está atônita? Porque o Espírito Santo havia atuado na vida de Pedro, e agora estava atuando no coração deles. Olha a resposta deles no versículo 37. E ouvindo eles isto, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens, irmãos? E olha a resposta dele no versículo 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E olha o que ele diz mais: e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e todos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Irmãos, isso nos ensina uma coisa:
sem o poder, sem a capacitação, sem a presença do Espírito Santo, a igreja nunca teria chegado aonde chegou. E a igreja nunca chegaria aonde Deus tem propósito que ela chegue. Sabe por que nós estamos em plena pandemia com a igreja aberta? Pregando que Jesus é o Cristo, anunciando as verdades bíblicas, pregando o reino de Deus, tentando ganhar almas para Cristo. É porque existe um Espírito Santo que é maior do que nós, que até hoje continua revestindo homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes e todo aquele que crê do seu poder, da sua graça e da sua presença, para nós continuarmos com muita alegria dando testemunho de quem é o Cristo. Aleluia! Então o Espírito Santo é prometido, mas ele também é presente na vida da igreja através do cumprimento da promessa, por revesti-la aqui em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Mas nós vemos Lucas continuando relatando a ação do Espírito Santo na vida da igreja, e no capítulo 3, do versículo 1 até o 6, nós vemos agora o Espírito Santo agindo de uma outra maneira. Ele agora começa a capacitar a igreja para curar. Porque lá em Atos 10, 38, fala que o Espírito Santo fez isso na vida de Jesus. O escritor Lucas, ele disse assim: o Espírito de Deus ungiu Jesus de Nazaré, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então nem Jesus operou aqui na terra sem o poder e o auxílio do Espírito. Então nós também precisamos desse poder, nós precisamos dessa graça, nós precisamos dessa presença, nós precisamos dessa unção. Olha para a igreja primitiva. Como é que a igreja primitiva recebeu isso? Buscando a Deus em oração. E a promessa é para você, é para mim, é para cada um de nós. A Bíblia fala que aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abre. Deus tem do seu Espírito para dar para cada um de nós. E no capítulo 3 nós encontramos Pedro e João subindo junto ao templo na hora da oração, a nona, que era 3 horas da tarde, para buscar a Deus. E diz a palavra do Senhor que era trazido sempre um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo. Sabe para quê? Para pedir esmola para quem entrava. E diz a palavra de Deus que naquele dia esses 2 homens estavam indo orar. Esses dois homens indo orar juntos já era um milagre do Espírito Santo. Porque se você ler Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver esses homens sempre em disputa. Pedro e João eram como se fossem rivais dentro do colégio apostólico. Tanto que na noite que Jesus ia morrer, na semana que Jesus ia ser crucificado, eles estavam brigando para saber quem ia sentar à direita de Jesus no reino. Havia uma rivalidade muito grande entre eles, mas a rivalidade existia até o Espírito Santo entrar na vida deles. Quando o Espírito Santo entrou na vida deles, sabe o que aconteceu? A desunião foi embora, a falta de comunhão foi embora, a disputa foi embora, e agora a visão era só uma: Jesus crucificado e esse ressurreto, o reino de Deus, a pregação do Evangelho, ajudar pessoas. Quando eu vejo crente batendo boca no rádio, na televisão, na internet, é como se Deus falasse dentro do meu coração: está faltando o Pentecoste, está faltando a ação do Espírito. Porque quando o Espírito Santo enche a nossa vida, irmãos, a gente não vai perder horas e horas a fio na internet, na televisão ou no rádio, falando mal da igreja dos outros, falando mal de pastor fulano, beltrano, ciclano. A gente vai ocupar o espaço que Deus nos deu para anunciar o Evangelho do reino, do Cristo morto, do Cristo ressurreto. Agora, quando a gente está meio vazio, aí a gente vai começar a ver defeito em tudo, em todos. O corpo já não vai ser mais o corpo de Cristo. E aí a gente vai começar a passar muito tempo, em vez de consolando irmãos, nós vamos passar julgando e criticando irmãos. Toma cuidado. Todo grande crítico dentro da igreja, que vive dizendo: ai de fulano, ai de beltrano, ai de ciclano, é perigoso. Por quê? Esse tipo de atitude, ela contamina. Você começa a ouvir uma pessoa dessa, seja no rádio, na televisão, na igreja, daqui uns dias você está com o coração amargurado. Daqui uns dias você está olhando para a igreja com outros olhos. Você não vê mais irmãos como irmãos, você vê como rivais. Mas irmãos, quando o Espírito Santo desce,
as barreiras denominacionais vão embora. Não importa se você é pentecostal, neopentecostal ou tradicional, aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa, porque nem Pedro, nem Paulo e nem Silas morreu por nós. Quem morreu, deu sua vida por nós e ressuscitou foi Jesus. E Paulo disse: nada propus pregar entre vós senão Cristo crucificado. E aqui as duas famílias rivais agora não eram mais rival, porque passaram pela experiência do Pentecostes, passaram pela experiência do Espírito Santo, e agora, em vez de brigar entre eles para saber quem vai sentar à direita, eles queriam saber quem ia chegar junto na igreja para orar, para buscar Deus. A perspectiva mudou. E quando eles chegam ali, a Bíblia diz que um homem enfermo pede para eles uma esmola. Está lá no capítulo 3, no versículo 3 de Atos. E Pedro com João, olha, os dois de novo juntos, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Se fosse o Pedro diante do Pentecostes, pastor, ele diria: olha para mim. Não era assim que Pedro era? Ele se achava o porta-voz da equipe. Sempre quando Jesus perguntava uma coisa, ele respondia primeiro. Por quê? Pedro se achava, até ele passar pela experiência da humilhação de negar Jesus 3 vezes. Ali tudo mudou. Ali nem crente ele achava que ele era mais. Jesus foi atrás dele, restaurou ele e disse: Pedro, tu me amas? Ele disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Então ele disse: tu vai cuidar das minhas ovelhas, rapaz. Não mandei você cuidar de peixe, você tem que cuidar de ovelha. E diz a palavra de Deus que Jesus chama ele, restaura ele. E agora esse Pedro não diz: olha para mim. Esse Pedro diz: olha para nós. Irmãos, quando o Espírito Santo entra na nossa vida, o eu desaparece. É aquilo que está lá em João capítulo 3, versículo 30. João foi pregar no deserto, as multidões foram atrás. Mas você pensa que João se achava alguma coisa? Alguém chegava e dizia: tu és Jeremias. Alguém dizia: tu és Elias. Outros chegaram na audácia de achar que ele era o Cristo. Tu és o Cristo. Ele disse: pelo amor de Deus, eu não passo de uma voz que clama no deserto. Ô irmãos, quem somos nós? Nós não passamos de uma voz que tenta transmitir para as pessoas quem é Jesus. E na hora que você entende isso, todo o sentimento de superioridade vai embora, porque o Espírito Santo toma conta do seu coração. Então Pedro e Tiago chegam ali, Pedro e João chegam ali diante daquele homem, e ele não diz: olha para mim, ele diz: olha para nós. Irmãos, nós precisamos dizer para as pessoas: olhem para nós. Nós como igreja, nós como corpo de Cristo, nós como aqueles que tiveram uma experiência com Jesus e com o Espírito Santo. E diz a palavra que quando eles fazem isso, ele olhou para eles esperando receber alguma coisa. Deixa eu te falar uma coisa: tem muita gente olhando para mim e para você esperando receber alguma coisa. E você tem alguma coisa para dar. Por mais que você se sinta incapaz, Deus tem colocado no seu ser o seu Espírito. E onde o Espírito de Deus está, tem alguma coisa para dar. Tem alguma coisa para a gente dar. Versículo 6, e disse Pedro: ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta aí, anda. Sabe o que é isso aqui? É o Espírito Santo capacitando a igreja para curar. Deixa eu dizer uma coisa aqui: nessa pandemia, irmãos, tem muita gente que não vai ter mais força para vir no templo. Ele só vai ter força se alguém trouxer para vir até a porta do templo. Sabe o que vai ser necessário? Vai ser que eu, você e aqueles que ainda têm força estendam a mão, para que ele seja curado dessa paralisia espiritual, irmãos. Dessa paralisia espiritual que está tomando conta da vida de muita gente. Então, diz a palavra de Deus que ele diz: levanta-te e anda, mas ele não para aí. Ele estende a mão, versículo 7, e tomando pela mão direita, o levantou. E quando ele deu a ordem, baseada no que Jesus, na autoridade de Jesus, quando ele estende a mão, acontece uma terceira coisa: e logo seus pés e artelhos, que são os tornozelos, se firmaram. Versículo 8, olha que coisa linda, olha o resultado da ação do Espírito. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Sabe o que é isso? Isso é a ação do Espírito Santo. Um dia, eu e você, nós já estivemos como este homem. Nós já estivemos sem forças para vir no templo, sem forças para adorar, sem forças para caminhar, porque a Bíblia diz que o homem sem Deus,
ele está morto em seus delitos e concupiscências. Era assim que nós estávamos. Mas alguém como Pedro e João, cheio do Espírito Santo, talvez foi uma irmãzinha do círculo de oração, talvez foi um adolescente de 14 anos, como foi o meu primo Moisés na minha vida, talvez tenha sido a tua mãe, o teu pai, o teu primo, o teu tio, um pastor, um diácono, um cooperador, não importa, Deus usou alguém, talvez sua esposa, talvez seu filho, e essa pessoa foi lá, na autoridade Jesus mandou você levantar e andar, mas não só deu a ordem, estendeu a mão, e hoje você está aqui, e hoje eu estou aqui, e hoje a senhora está aqui, sabe por quê? Sabe por que Jesus te curou? Sabe por que Jesus te levantou? Sabe por que o Espírito Santo te colocou de pé? Para você entrar no tempo andando, saltando e louvando a Deus. E não só fazer isso, como nós vamos ver mais para frente lá. Ele fez o quê? Deus operou um milagre na vida dele e ele começou a dar testemunho para as outras pessoas do que Jesus fez na vida dele. Irmãos, testemunha é aquela pessoa que viu ou ouviu alguma coisa. Então nós não podemos parar de falar aquilo que nós temos visto e ouvido. Doa quem doer, não goste quem não gostar. Quem chamou eu, quem chamou você, quem chamou a gente foi Jesus. E Ele nos colocou de pé. E Ele pagou um alto preço por nós. Versículo de número 9 do capítulo 3. Quando isso aconteceu, todo o povo viu andar e louvar a Deus. Enquanto estava lá na porta, talvez as pessoas passavam e nem o consideravam, mas sabia que ele estava lá. Quando viu ele pulando, andando e louvando a Deus, todo o povo voltou a atenção para ele. Irmãos, quando Deus levanta alguém, quando Deus enche alguém do Espírito, não tem jeito, a atenção é voltada, não para ele, mas para aquilo que Deus está fazendo na vida dele. Deus te levanta, Deus me levanta, Deus levanta cada um de nós aqui é para isso. Não é para a nossa glória, não, é para a glória dele. É para as pessoas verem a ação dele na nossa vida e louvar, exaltar e glorificar o nome do Senhor. Agora, sabe por que eles fazem isso? Por causa do versículo 10. Conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que ia acontecer. Irmãos, muita gente acha que a gente vai morrer. Tem muita gente que acha que espiritualmente, ministerialmente, a gente vai ser destruído. Aí sabe o que Deus faz? Deus começa a levantar. Aí alguém, mas aquele menino. Sabe o que é isso, irmãos? É a poderosa mão de Deus. É a presença do Espírito Santo. E para fechar, irmãos, a nossa reflexão desta noite. Quando o Espírito Santo age, ele não só capacita para evangelizar e para curar. Ele nos capacita também para suportar as dificuldades e as perseguições. Porque assim, é só Deus começar a agir na vida de alguém já vem lá para tentar apagar, tentar fazer parar. Lembra daquela história lá da cobra querendo pegar o vagalume? Até contei para vocês aqui. A serpente está atrás, tentando apagar o vagalume no meio do mato. O vagalume parou, qual é o seu problema comigo? Te fiz alguma coisa? Não, você não fez nada comigo. Eu sou da sua cadeia alimentar? Também não. Por que você está tentando me matar? Por que você está tentando me engolir? O galume conversando com a cobra. A cobra olhou para ele e falou assim, é que a sua luz me incomoda. Amigo, quando você começa a brilhar, quando o Espírito Santo começa a brilhar na sua vida, alguém vai querer te apagar. Mas não é ele, não é ela, é o diabo por trás dela. Como foi com os discípulos, como foram com os apóstolos, como foi com a igreja primitiva, como foi com a igreja de todos os anos e como é com a igreja hoje. Mas se quem está dando luz é Jesus, irmãos, não tem que apague. Porque é como diz as crianças, minha pequena luz, eu vou fazer o quê? É isso aí, daí, eu vou deixar ela brilhar. Amém? E diz a palavra de Deus lá em Atos, capítulo de número 4, depois do milagre, ficou todo mundo de boca aberta, pegaram Pedro e João e tentaram fazer eles parar. Como muitas vezes as pessoas tentam fazer parar o brilho do Espírito Santo na nossa vida. Mas como eu disse, não são eles. A Bíblia diz que a arma da nossa milícia não é carnal, mas é poderosa em Deus para destruir o quê? Fortaleza. E diz mais que a nossa guerra não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então o diabo não está lá não, o diabo está tentando derrubar, é aqui, ó. Lá naquele lugar lá que você está pensando, já é dele.
Então ele tenta vir para os lugares celestiais, onde a glória de Deus desce, para destruir as pessoas, para jogar o Pedro contra o Tiago, para que o colégio apostólico de Jesus fique dividido. Essa é a vontade do diabo. Mas não, o Espírito Santo vem, o Pentecoste chega e o Espírito Santo nos une. E diz a palavra do Senhor que eles começaram a ser perseguidos, foram oprimidos, chicoteados. Mas olha o que acontece lá no capítulo número 4, a partir do versículo de número 29. Olha a oração deles. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do seu santo Filho Jesus. Versículo 31 do capítulo 4 de Atos. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aleluia! Então, irmãos, quando a fraqueza bate, quando a luta vem, quando a tribulação chega, que a gente dobra os joelhos e unidos a gente começa a clamar, sabe o que Deus faz? Deus faz com que as coisas mudem dentro de nós, no nosso interior. E olha o que acontece, versículo 32 em diante. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Por que acontece isso, irmãos? Porque o Espírito Santo estava atuando na vida desta igreja. Então o Espírito Santo quer atuar na nossa vida também. Então que a gente se desperte. Deus não mudou. Seus princípios são imutáveis e válidos para o século 21 e para a nossa época. E se nós queremos mais de Deus, irmãos, o caminho está aqui, na palavra, nas escrituras, na oração, em Jesus, no seu reino. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, que venha mais 10 pandemias, se você estiver vivo, agarre-se com Jesus e continue anunciando o reino de Deus. Continue marchando, continue na fé, continue na esperança e principalmente continue na dependência do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Vamos dizer para Deus: Senhor, eu preciso do Teu Espírito. Sem Ele eu não vivo, sem Ele eu não sobrevivo, sem Ele eu não sou nada. Ele é o grande diferencial da sua vida, irmão. Ele é o grande diferencial da sua vida, jovem. Ele é o grande diferencial da sua vida, igreja. Aleluia! Quarta-feira nós estávamos fazendo um programa de rádio, lendo os comentários das pessoas pelo Facebook. De repente uma pessoa colocou um comentário: ora por mim, eu estou em depressão, estou desesperada. Aliás, eu estou com a faca na mão querendo tirar a minha própria vida. Para pensar, irmãos. A gente lá daquele lado, aí eu juntei com o rapaz que estava comigo no rádio, começamos a fazer um clamor por aquela vida. Quantas pessoas por aí que não estão com facas na mão, tentando tirar a sua própria vida? Quantas pessoas que o inimigo não está querendo destruir? Quantas pessoas que o diabo não quer acabar com a vida deles, irmãos? E aonde estamos nós como igreja? E aonde está eu e você como igreja? Entenda, o Espírito Santo te habilitou, o Espírito Santo me habilitou para a gente fazer a diferença na vida de alguém. E essa diferença a gente faz no trabalho, a gente faz em casa, a gente faz na igreja, a gente faz aonde Deus nos envia. Desde que o Espírito Santo esteja sobre nós. E essa noite é a noite que nós pedimos: Senhor, eu não quero só estar cheio do Teu Espírito Santo, eu quero, como diz a palavra, eu quero transbordar. E não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Eu preciso de renovo todo dia. Você precisa de renovo todo dia. A igreja brasileira e mundial precisa desse renovo de Deus. É como diz aquele hino: mais de Deus e menos de mim. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós entendemos pela Tua palavra que o Senhor está nos despertando, Pai. Porque como diz a Tua palavra, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros, ó Deus. Temos certeza que foi o Teu Espírito Santo que nos deu esta palavra, Pai, para trazer a Tua igreja hoje, e para aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa agir nos corações. Nós de nós mesmos, Senhor, não somos capazes de salvar nem a nós mesmos, meu Deus. Mas nessa noite estamos, ó Deus querido, à semelhança de Pedro, de Tiago, de João, de todo o colégio apostólico da igreja primitiva,
as almas como o Senhor ama, Pai, e o reino como uma prioridade. Senhor, em nome de Jesus, de nós mesmos, nós nada podemos fazer, mas com a ajuda do Teu Espírito Santo, Pai, podemos sim fazer a diferença na vida de alguém, Pai, para a sua cura, para a sua libertação e para a sua salvação, no poderoso nome e autoridade de Jesus. É o que nós te pedimos nesta noite, Pai, e já te agradecemos, certos da resposta, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, domingo nós nos reuniremos aqui para o culto de Santa Ceia, mais uma vez, em memória do Senhor. Amanhã nós temos ensaio do Ministério de Louvor, do Ministério de Jovens às 18 horas. Amém? Contamos com a presença deles e que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Guarda isso no seu coração. Essa palavra não foi só para os discípulos, esta palavra é para mim e para você. E recebereis a virtude do Espírito Santo para ser testemunha. Amém? Que esse Espírito e que essa virtude esteja sobre nossas vidas nesta noite, e que a gente possa dar testemunho de quem Ele é. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e que a doce consolação do querido Espírito Santo seja com cada um de vós, não só agora, mas para todos sempre. Todos digam amém. Vamos aplaudir o nome do Senhor.